eu sou o Fox Xavier e este é o resumo da semana. A gente começa falando sobre a criação de uma frente parlamentar em defesa da educação inclusiva, que aconteceu na segunda-feira. A Constituição Federal determina a educação para todos e a Lei Brasileira de Inclusão assegura que esse direito possa ser exercido pelas pessoas com deficiência. No Rio de Janeiro, a Frente Parlamentar em Defesa da Educação Inclusiva, lançada hoje aqui na Câmara, chega para fiscalizar as ações do Poder Executivo. Em vigor desde 2015, a Lei Brasileira de Inclusão trouxe mais oportunidades aos alunos, mas faltam profissionais para atender aos novos estudantes. A gente pensou essa frente como um mecanismo para fortalecer a articulação aqui na Câmara para demandar as medidas necessárias. A inclusão é um aspecto fundamental da democracia. E se a gente inclui sem estrutura, a gente aprofunda a exclusão, fingindo que está fazendo inclusão. O primeiro passo foi dado, mas o caminho ainda é longo e o tempo curto. Antes do final do ano, os temporários que foram contratados não poderão mais continuar. Um seminário em comemoração aos 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente reuniu vereadores e conselheiros tutelares nesta segunda-feira na Câmara Municipal. Na pauta, o fortalecimento das competências dos candidatos a conselheiros tutelares no município do Rio e a discussão dos desafios enfrentados pelo órgão. A gente busca cada dia fortalecer esse espaço com discussões que sejam para além de pertinentes, né? Criado há mais de 3 décadas, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei federal que tem como objetivo garantir e defender o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. A função de cuidar de criança e adolescente continua sendo dos pais responsáveis e cuidadores, né? Então, o Estatuto da Criança e Adolescente ele deixa bem claro que o Conselho Tutelar ele é um órgão que zela pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Nós precisamos atender cada vez melhor com um número maior de profissionais, né? Ainda na segunda-feira, a Comissão de Combate ao Racismo fez mais uma reunião para discutir a questão na cultura. A contribuição das artes visuais para a valorização da cultura afro-brasileira no Rio de Janeiro. O objetivo da escuta temática é dialogar com artistas e pessoas diretamente ligadas à área de artes visuais. O encontro serve para uma reflexão sobre proposições para o desenvolvimento de trabalhos artísticos visuais e principalmente aqueles voltados ao antirracismo. É falar e mostrar aonde os pretos e pretas que moram dentro da cidade do Rio de Janeiro, o que eles frequentam, o que eles fazem, né, de cultura para eles próprios. Qual é o incentivo da Prefeitura para a cultura preta nessa cidade? Desde abril, a Comissão Especial já realizou diversas escutas ativas, debates e audiências públicas com diferentes segmentos da sociedade. Uma escuta como essa é muito importante para que a gente possa pensar coletivamente políticas públicas que favoreçam, principalmente no cenário das artes visuais, né, uma distribuição mais igualitária de equipamentos culturais. Na sessão de terça-feira, um dos projetos aprovados foi o que muda a estrutura administrativa da Câmara. A proposta cria uma corregedoria interna. O projeto de lei cria uma legislação única sobre a estrutura da Câmara e revoga diversos decretos e leis de mais de 30 anos que tratavam da administração da Casa. Hoje, a Câmara ainda é regida pelo Decreto Legislativo de 26 de 91, que definiu toda a sua estrutura administrativa e o regime jurídico de seus servidores. Isto quando a Câmara ainda tinha 33 vereadores. A proposta oficializa órgãos já existentes, como a Escola do Legislativo, e cria uma corregedoria interna. O novo órgão terá a função de conduzir investigações, sindicâncias e processos administrativos disciplinares sempre que houver denúncias contra funcionários. Para garantir a independência, o projeto prevê que entre os integrantes da corregedoria deve haver pelo menos um procurador de carreira. Com essas medidas estratégicas, estabelecemos os alicerces para uma gestão transparente, eficaz e atuante. Nós queremos apresentar para a sociedade
mais transparência, segurança jurídica e mostrar que nós viemos para fazer a diferença. A proposta também fortalece a Controladoria Geral da Câmara e passa a exigir que o Controlador Geral seja formado em ciências contábeis e apresente experiência mínima de 5 anos na área de controladoria ou auditoria. O projeto ainda define as funções e responsabilidades de cada um dos órgãos que compõem a Câmara de Vereadores e unifica o plano de carreira de todos os servidores do Legislativo carioca. Também na terça-feira, a vereadora Mônica Cunha promoveu um encontro que marcou os 13 anos de aprovação da Lei de Alienação Parental. A lei tem o objetivo de impedir que um dos pais afaste o outro da convivência com o filho. A exibição do filme Lei da Mordaça foi a inspiração para discutir o tema de alienação parental. O documentário, em forma de curta-metragem, tem 25 minutos. Ele foi feito por estudantes de um curso de audiovisual e surgiu a partir da vontade de expor a realidade dos processos das varas de família e do Brasil. Quem é o criador da síndrome da alienação parental? Richard Gardner, um médico que prestou depoimento favorável em mais de 400 processos de abuso sexual e se suicidou quando foi investigado por pedofilia nos Estados Unidos. O documentário revela a existência de uma pseudociência, ou seja, quando a informação não se aplica em métodos científicos, que faria parte da legislação e atuaria nos processos de varas de família do Brasil. O documentário foi feito através de relatos de uma mãe vítima da Lei de Alienação Parental e de imagens de arquivo. O tema inspirou um debate. A alienação parental se caracteriza como toda a prática de interferência na formação psicológica da criança promovida por um dos pais. A gente está fazendo aqui uma roda de conversa sobre um tema que está borbulhando aí na sociedade. Então, a alienação parental é isso. A gente precisa ver o que as pessoas acham e pensam. E hoje em dia a gente tem laudos emitidos em processos de vara de família para comprovar uma doença que sequer existe. Então a gente está aqui hoje para falar desse tema que é tão importante e ressaltar a verdade, né, por trás dessa lei. Na quarta-feira, o Parlamento realizou um curso de elaboração e estrutura de propostas legislativas, que depois podem virar leis. O objetivo da iniciativa é aprofundar os conhecimentos sobre o processo legislativo, a redação de projetos de leis e a sua adequação aos princípios constitucionais e às normas vigentes. A gente focou nas demandas pertinentes ao parecer da Comissão de Justiça. Então, no que diz respeito à constitucionalidade, competência, iniciativa, os pareceres normativos. São muitos regramentos específicos, então a proposta do curso é exatamente trazer de uma forma mais leve, mais conceitual, para ajudar, né, os assessores dos gabinetes a colaborarem com o Poder Legislativo e com a população também. É um avanço muito grande, cada dia que passa nós qualificamos mais o trabalho desse Legislativo carioca e eu tenho certeza que essa casa aqui vai continuar com a sua alta produtividade e com certeza mais ainda com mais qualidade. Na sessão extraordinária de quarta-feira, o Parlamento aprovou, em primeira discussão, a pintura de grafite como patrimônio cultural do Rio. A proposta cria também um programa de incentivo às artes visuais em diversos espaços da cidade. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei que inclui a campanha Junho, o Mês Verde, no calendário oficial da cidade. A proposta prevê que a campanha de conscientização sobre educação ambiental e sustentabilidade seja realizada anualmente, sempre no mesmo mês. O Parlamento aprovou em primeira discussão o projeto de lei que declara o grafite como patrimônio cultural do município do Rio de Janeiro, fixa permissões para a pintura de grafite, cria o programa de incentivo ao grafite e demais artes visuais. E o projeto que trata da implantação do polo gastronômico da cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Cordovil, também foi aprovado.
Na sessão extraordinária desta quarta-feira, o Parlamento também aprovou em primeira discussão o projeto de lei que inclui a Semana Municipal de Conscientização sobre a alergia alimentar no calendário oficial da cidade. A alergia alimentar é um problema de saúde pública que cresce no mundo todo. De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, este tipo de alergia afeta cerca de 6% das crianças com menos de 3 anos e 3,5% da população adulta. Também aprovados em primeira discussão o projeto que institui o sistema de instrução permanente para a prevenção à febre maculosa, chamada febre do carrapato no município. Os vereadores também aprovaram o projeto de lei que inclui a Praça do Parque União, na Maré, como polo gastronômico e cultural da cidade. O projeto, que dá o nome de Ildemar Diniz, o monarco, a um logradouro no bairro de Madureira, foi aprovado em primeira discussão. O cantor e compositor, que morreu em 2021, é uma das maiores personalidades do samba brasileiro. Além disso, foi o principal representante da velha guarda da Portela. Aprovado em primeira discussão, o projeto que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial da cidade a Rádio Saara, considerada a voz do centro do Rio. Durante a sessão, os vereadores analisaram ainda o projeto de lei que possibilita a realização de debates entre alunos do município sobre conteúdos curriculares administrados nas escolas públicas. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retornará em segunda discussão. Em nova reunião da Comissão de Combate ao Racismo, foi discutido o preconceito na cultura. O encontro realizado na quarta-feira também tratou da colaboração dos blocos Afro, Afoxé e do Maracatu para a valorização da cultura afro-brasileira no Rio de Janeiro. A escutativa promoveu a participação popular e ressaltou as experiências e desafios enfrentados por essas expressões culturais. Os afoxés, blocos afro, está sempre muito escondido, né? Então, quando alguém nos encontra, a gente tem que agradecer e ficar muito feliz e aproveitar esta oportunidade. O próximo passo da comissão será a elaboração de um relatório final com o objetivo de subsidiar a formulação de políticas públicas que valorizem e promovam a riqueza cultural e histórica dessas manifestações. Acabou a escuta total da cultura e fazer uma audiência pública, que é assim que a gente faz a partir de cada tema de escuta que a gente faz. E depois é se debruçar num relatório. Na sessão de quinta-feira, entre outras pautas, os vereadores aprovaram um projeto que muda a estrutura da Câmara do Rio. Quando o último decreto que definia a estrutura da Câmara do Rio foi aprovado, a cidade tinha apenas 33 vereadores. De lá para cá, o número de representantes cresceu até chegar a 51 eleitos. Ao longo desse tempo, foi necessário criar muitos decretos que fizessem o legislativo funcionar de acordo com o novo tamanho. O resultado foi uma colcha de retalhos que tornou a administração da casa mais confusa e exigiu trabalho árduo para os procuradores da Câmara. A Câmara ela vem de uma série de legislações remendadas ao longo dos últimos 30 anos, então era a chance que a gente tinha de fazer a Câmara avançar. 3 décadas depois, os representantes do Palácio Pedro Ernesto voltaram a discutir formas de colocar num único documento as regras para a administração da Câmara. A ideia é dar mais transparência para a população de tudo que é feito aqui dentro. A proposta foi desenhada em conjunto pela mesa diretora e integrantes das comissões de Justiça e Redação, de Administração e Assuntos ligados ao servidor público e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Na sessão da última terça-feira, o projeto de lei passou pelo plenário para a primeira apreciação. Nesta quinta, voltou para a ordem do dia. O texto original recebeu 7 emendas. Em votação, o projeto assim emendado. Aqui é acordo de maioria absoluta. A nova lei consolidou a escola do Legislativo dentro da estrutura da Câmara. Outra regra nova é a criação de uma corregedoria, que terá a missão de instaurar sindicâncias e processos administrativos para investigar servidores que forem envolvidos em denúncias de irregularidades. Outra inovação é a descentralização do orçamento. Sem aumento de custos para a Câmara, a mesa diretora poderá instituir a verba de gabinete, como já acontece na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa no Rio.
O projeto também acabou com as diferenças na progressão de carreira que havia entre os servidores aprovados no concurso de 2015 e os mais antigos. A partir de 2024, a cada 2 anos, os funcionários sobem um nível no plano de cargos e recebem um aumento de salário. Antes, essa progressão poderia levar 4 anos. E que a população espera, né? Transparência, modernização para a casa ser mais produtiva ainda e com a corregedoria ela ter ajuste e poder ter penalização também quem agir de forma errada. O projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, que altera o programa do Reviver Centro 2, estava na pauta e foi adiado por uma sessão. Também faço aqui um apelo, que nós possamos, terça-feira, concluir finalmente a votação do Reviver Centro 2. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei que declara o loteamento Delegado Virgílio Filho, no bairro de Costa Barros, como área de interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. Os vereadores também discutiram o projeto de lei que institui o Observatório Municipal da Violência contra a Mulher. Uma das funções do observatório será reunir e sistematizar as estatísticas oficiais sobre a violência contra a mulher, analisar e produzir relatórios a partir de dados oficiais e públicos e elaborar projetos de pesquisa sobre políticas de prevenção. O projeto foi aprovado em primeira discussão. E vamos ver quem foi homenageado esta semana na Câmara Municipal. Na segunda-feira foram realizadas várias cerimônias. Numa sessão solene, foram entregues moções para lideranças de Jacarepaguá e da Cidade de Deus. Ao todo, cerca de 38 pessoas foram homenageadas. A iniciativa foi do vereador Edson Santos. 25 moções de louvor e reconhecimento foram entregues pelo vereador João Mendes de Jesus. Entre os homenageados, enfermeiras, médicas e agentes de saúde. A vereadora Mônica Benício entregou 40 moções de aplauso para o movimento Ocupa Sapatão, em homenagem ao Dia da Visibilidade Lésbica. O vereador Eliseu Kessler entregou moções a diversas personalidades da Academia Brasileira de Ministros Evangélicos e Teólogos. A solenidade foi em comemoração ao Dia do Soldado, celebrado no último dia 25 de agosto. A data marca o nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, considerado patrono do Exército Brasileiro. Na terça-feira, a cantora Ana Carolina recebeu a medalha Chiquinha Gonzaga por iniciativa da vereadora Mônica Benício. Na quarta-feira, o engenheiro civil Marco Aurélio Regalo de Oliveira recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto por iniciativa do vereador Celso Costa. Na quinta-feira, a Câmara Municipal entregou moções de congratulações a integrantes do movimento Bandeirante. A proposta foi do vereador Átila Anunes. Também na quinta-feira, o dermatologista Antônio Macedo foi homenageado pela Câmara Municipal. Ele recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Rafael Aloísio Freitas. Na sexta-feira, a advogada Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto por iniciativa da vereadora Rosa Fernandes. E o resumo da semana fica por aqui. Até a semana que vem.